A 2.214 quilômetros de Brasília está o município de Oiapoque, no extremo norte do país. Apenas o rio Oiapoque divide o Brasil da vizinha Guiana Francesa. O Caminhos da Reportagem viajou até esta parte do país e vai mostrar como é a vida de quem mora na fronteira. Você vai ouvir histórias de quem resolveu adotar o Oiapoque como lar. São 7 horas da manhã e nós estamos saindo agora de Macapá com destino ao Oiapoque. São mais ou menos 600 quilômetros. Uma viagem que demoraria aí 8, 10 horas. Mas pelas péssimas condições da estrada, a gente não sabe que horas nós vamos chegar. Hoje nós vamos com o apoio do comboio do Exército. São 94 militares, entre homens e mulheres, que vão nos acompanhar nesse trajeto. Entre tantas dificuldades que o Oiapoque enfrenta, a questão logística ela é uma dificuldade muito grande. Então vamos situar o Oiapoque dentro do Amapá. O Amapá é o único estado brasileiro que não tem saída terrestre para outra parte do Brasil, ou seja, nós estamos ilhados, né, pelo rio Amazonas, e a nossa saída deve ser de barco ou de avião. Ou para a Guiana Francesa, que tem uma estrada e que termina no Oiapoque. No entanto, essa estrada ela tem 110 ou 112 quilômetros em que ela ainda não foi asfaltada. No período de chuvas, que é a outra parte do ano, de janeiro a julho, você tem o que chama os atoleiros, né? Esses atoleiros eles pode chegar num ponto em que não passa carro nenhum. Foram 16 horas até chegar ao Oiapoque. O município tem pouco mais de 24 mil habitantes, segundo o censo do IBGE. O nome da cidade tem origem no tupi-guarani Oiap-Oca, que significa a casa dos Wayampi, uma das etnias indígenas que vivem na região. Eu não vou conseguir ninguém, lá aparece um. O senhor disse que está aqui há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. É. Já acostumou? Trabalhei 22 anos no Pará. Aí deixei a pesca e vim pra cá. Arrumei família aqui, aí vim embora E pra cá. o que é o sustento daqui do senhor? Vem de onde? O sustento da gente aqui é o ramo de pesca também. Pesca. O Só senhor que- continua pescando? Pescando, só que muda a pescaria, né? Lá a gente trabalhava na parte de vamos supor, o pessoal chama rede grossa, barco, né? E aqui não, a gente faz a pescaria aqui mesmo, dentro do rio. Aí já tem essa mudança, né? O senhor vive aqui com a esposa do senhor? É a esposa e 2 filhos. 2 filhos. É. E os filhos do senhor estudam onde? Um estuda aqui na comunidade, né? E o outro Cuidado na com- cidade, lá no Oiapoque. Aí tem que todo dia mandar menino pra cidade. Não, a gente deixa ele lá na segunda, né? E vamos retornar ele para a comunidade aqui na sexta-feira, Tem muita gente que faz isso, que deixa o Faz. menino no começo da semana e pega no fim da semana, no fim de semana, pra não ficar sem estudar. para não ficar sem estudar. A dificuldade maior que nós temos aqui dentro é essa, que era para a gente ter aqui menos até a 8ª série, né? Já ajudava muito, mas vai até a 4ª. O senhor pode mostrar um pouquinho da casa do senhor? Pode. Filmaram ali. O senhor vai na frente, o senhor é dono da casa. Ok. Quantos anos você tem? 10. 10? Você tá em que ano? Não sei. Tá na terceira. Na terceira série. Você estuda agora à tarde. É. Terceira série.
Já tá sabendo ler, sabendo escrever? Já sabe um pouquinho. Amanhã. Lê não, a cara dele Já pouco, mas já tá começando. começando. A gente tá, aliás, pra gente fazer uma casa boa aqui, né? Nós não tinha autorização do IBAMA para tirar a madeira para fazer a casa melhor, né? Aí aqui tem esse cômodo que é a sala. Tem o aí... cômodo, o quarto e a cozinha. Aqui é o quarto. Todo mundo dorme aqui? Tudo. Todo mundo junto? Junto, aqui os dois meninos. Os dois meninos vão na rede? Na rede. A rede com mosquiteiro aqui. Mosquiteiro, por causa do Carapanã, que dá muita malária. Muita malária aqui. Né? Malária. E aqui pro outro lado? Aqui a cozinha. Qual que é a parte mais difícil assim de morar num lugar tão longe de tudo? Porque assim, Oiapoque, as pessoas falam que Oiapoque é o começo do Brasil. O senhor vai pra lá ainda do começo? Mais pra lá do começo. A única dificuldade que nós temos aqui é a saúde, né? Se a gente ter algum problema que seja um problema grave, a gente tem que ir para a cidade, que é a única dificuldade. Nós temos um posto aí funcionando, né? Mas nós só tem uma menina que faz aí, mas certas coisas não dá para fazer, né? E a gente tem que ir para a cidade. E é a dificuldade maior que nós temos aqui. Quando o senhor fala cidade, o senhor tá falando aonde? O Iapoque. Oiapoque. E se for um caso muito grave? Ah, daí tem que ir para Macapá ou Belém. É a única dificuldade. Aí vai para o Iapoque, né? Aí de lá vão encaminhar para Macapá, Belém. E energia elétrica? A energia nós temos aqui um horário, né? Das 4 às 11h30 da noite. Agora Aí, não tem energia? Não, eu desliguei o motor agora porque aí eu funciono às 8 da manhã, né? Que é para bater as roupas, tudo que tem suas roupas, até 10 horas, por aí. E nós temos, porque nós temos aqui uma quantia de combustível que vem do governo, né? Que são 600 litros de combustível que vem mas não dá pra gente. O máximo 15 dias. Aí tem que ficar fazendo um racionamento de Aí energia. nós temos que fazer, como tá falando, tem os barcos, né? Os pescadores que chegam, aí vêm pegar água, eles precisam de água, a gente tem um poço bom, graças a Deus, água muito boa dele aí. Aí a gente abastece eles, aí um dá 10 litros, dá 15, dá 20, dá 30, aí vai ajudando a comunidade. Um vai ajudando o outro. Um vai ajudando o outro. Outra coisa aqui que a gente precisa, né? Porque nós não temos também aqui uma comunicação. Precisar comunicar aqui. A gente já fez aí um baixo assinado, já mandou para ver se a gente conseguir um telefone. Ou alguém trouxesse um rádio para ter uma comunicação aqui, que a gente precisa muito disso e não temos. Não conseguimos botar um telefone ainda aqui. Já tem tudo esse tempo, 10 anos para cá, né? 2 filhos, já tão grandes, graças a Deus. E a gente vai levando a vida assim, tranquilo. A gente não tem quem esteja perturbando a gente. À tarde vai brincar aquela bola. À noite assiste uma televisão, dorme a noite inteira em casa. Bom demais. Qual que é o sentimento de voltar para essa mesma escola que o senhor começou há anos atrás? O sentimento é mostrar para os meus alunos, passar para eles, que eles têm a mesma capacidade que eu tive aqui nesta escola. Não nesta, mas foi numa antiga que não existe mais. Mas o arquivo está aqui, de 1980, de quando eu iniciei, a primeira série, com 8 anos, incompleto. Aí foi quando nós chegamos aqui na Vila Itaparabu. E aprendeu a ler e escrever aqui? Aprendi a ler e escrever aqui, com uma professora chamada Maria Antônia. Ela está em Macapá, acho que ela está aposentada já. Na época não tinha o diretor da escola, então a mesma diretora era ensinar algum professor da turma. Exatamente. Aí vinham esses 2 senhores lá de Macapá para aplicar a prova para nós. E ela não vinha nem na sala. A Primeira Antônia. série, Isso. 1980. Foi mesmo um sentimento de amor por este lugar aqui. Porque aqui eu me criei, né? Morei 25 anos aqui nesse lugar. E com a minha família, com meus irmãos. O senhor achou que o senhor ia voltar algum dia para cá?
eu achava que não. Porque eu tentei lá no Pará, lá na Vigia, consegui algum contrato, mas não consegui. Aí depois eu disse, eu tenho uma grande vontade de lecionar no Taparabu. Se eu conseguir uma vaga lá. Aí eu mandei meu currículo. Ali a secretária olhou o meu currículo, né, que eu fiz 2 faculdades, eu fiz teologia e fiz licenciatura em pedagogia. Aí ela gostou. A secretária gostou e ligou para mim, se eu estava interessado. Tô. Ela disse que tem uma vaga mesmo, no Taparabu, a professora que estava lá veio para o Iapoque. Aí eu, graças a Deus, dei um pulo de alegre, vou para lá. E cheguei aqui, reuni essa comunidade e falei para eles. Eu disse, olha, eu comecei aqui, pessoal. Então, o filho de vocês tem a mesma capacidade de um dia não ser um professor, mas ser um doutor, um advogado, né? Aí tem uma aluna que outro dia chegou e disse, olha, professor, eu vou ficar no seu lugar aqui. Eu disse, parabéns, é isso que eu quero. Formar alguém que fique. Formar alguém que fique. Eu tenho 10 alunos. 10 alunos. 10 alunos. 3 na parte da manhã e 7 na parte da tarde? Exatamente. É aí que eu trabalho com 3º e 4º ano à tarde. E eu agora estou trabalhando com eles leitura, né? Porque tem uns que têm dificuldade, sabe tirar da lousa, mas não tem uma leitura fraca. E eu estou trabalhando, lutando com eles para aprenderem a ler. É difícil morar numa comunidade assim, afastada? Para mim não, porque eu me criei aqui. Eu não me sinto de dificuldade. Eu sei pescar, né? Eu aprendi com meu avô pescar. Aí dia de domingo, que eu estou de folga, eu apanho açaí. Né? Aí bato, põe no gelo, bebo. A Vila Nova do Taparabu, que pertence ao Oiapoque, foi um dos pontos escolhidos para uma operação do Exército em conjunto com o IBAMA. Estes 2 barcos foram apreendidos porque um deles não tinha documentação. Ok, aqui são 4 urnas de pescado, tá? Então as 4 estão quase cheias. Dá mais ou menos quanto de pescado aí? Segundo o comandante, dá uma média de 2.800 quilos. Quase 3 toneladas. Quase 3 toneladas. Gurijuba é aquela do grude, né? Que tá aqui em cima, a grude aqui, pendurada aqui na embarcação. É a bexiga natatória do peixe que eles retiram e isso tem um valor comercial muito alto porque é para exportação. Vai para Belém e de Belém vai para outros países. E o que se faz com essa bexiga natatória? Bom, a indústria de cosméticos, cervejaria ou até para sopa na China, né? Ela é utilizada para fazer aquelas soldas de transistores, né, de informática, é uma cola. Há indícios de que esse material ele chega a ser vendido a R$2.000 para o mercado europeu. R$2 o quilo? O grude da Gurujuba. Todos os produtos que o IBAMA apreende, em sua grande maioria, eles são para doação. E a grude, ela não tem uma finalidade que não seja industrial. E aí fica difícil, então a gente não faz essa apreensão. Acaba que passa. Passa, infelizmente. E o senhor está vindo de onde? Olha, estamos vindo lá do Pará, que a gente pesca e veio para cá. O senhor está deixando família lá? Estou sim. Quem que está lá? Minha esposa, meus filhos. Quantos filhos o senhor tem? 3. Vive da pesca? Daqui se eu não levar, como é que eu vou ter o sustento deles? Aí estou com 36 anos, primeira vez que fui me deparar com uma situação dessa. Vindo da pesca e acontecer isso, né? Mas vamos esperar para ver o que resolve, né? Mas eu já penso isso, chegar em casa com o que, né? Não é só eu, olha, a equipe que estão aí. Todos têm família. Todos dependem daqui. Aí a gente temos com pouco peixe.
Aí vai sobrar o que para nós? Difícil. Nessa faixa de fronteira extensa que nós temos em toda a área amazônica, a nossa capilaridade é que cria condições para que o povo brasileiro tenha a certeza de que o seu território está íntegro, está vigiado dentro das nossas possibilidades e a gente busca dessa forma, além da nossa missão constitucional de trazer aquilo que a gente tem que fazer, que é a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, é levar algum tipo de apoio também às populações que residem na faixa de fronteira. Em determinadas circunstâncias, em determinadas áreas, a única presença do Estado na faixa de fronteira é das Forças Armadas. E aqui, no caso da fronteira terrestre, em particular, do Exército Brasileiro. Bom, então a intenção aqui de estar tanto o Exército Brasileiro quanto a Legião Estrangeira é resolver o problema da jurisdição. Então, barcos que passam em águas francesas não podem ser abordados por tropas brasileiras e vice-versa. Então, essa operação conjunta, né, facilita essa abordagem de modo que a gente consiga fechar todo o rio. Geralmente, o que vocês mais encontram nessas operações, quando fazem esse tipo de operação? Aqui na região, por se tratar de faixa de fronteira, tem muito tráfico de armamento e munição e também ouro em pó in natura, né, fruto de garimpo ilegal ao longo do rio Oiapoque e Igarapés. Alors la Légion étrangère a plusieurs missions en Guyane française. D'abord une mission de protection de manière générale, donc en participant à la protection des lancements de fusées à Kourou, donc les lancements de fusées françaises, également fusées russes et fusées italiennes. Donc c'est la mission principale du régiment. Ensuite, la Légion étrangère donc, réalise des missions en forêt équatoriale, en Guyane française, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal. Voilà. Donc c'est des patrouilles le plus souvent à pied en forêt pour rechercher donc, les sites d'orpailleurs illégaux et appuyer les forces de sécurité intérieure, donc gendarmerie, douane et police aux frontières. O nome da operação é Operação Cabo Orange, em função de um acidente no terreno que nós temos na ponta norte do estado, que chama Cabo Orange. É importante ter esse tipo de operação? Na verdade, pelo nosso efetivo, né, a gente já tem aqui cerca de 250 homens aqui já na linha de fronteira, com a minha Companhia Especial de Fronteira de Cleveland do Norte, mas na verdade o Exército ele possui meios de chegar. O acesso aqui à fronteira não é tão fácil, né? Nas localidades da Amazônia, da fronteira da Amazônia, o acesso não é tão fácil. Então os meios, as viaturas que nós temos facilita isso. E o efetivo, o batalhão ele tem cerca de 1000 homens, né? Então eu tenho um efetivo capaz de ser levado até a fronteira pelos meus próprios meios, as minhas viaturas. Isso facilita muito a ocupação, a vinda, a execução dessas operações. E na fronteira, a gente sabe que a presença do Estado não é tão grande quanto nos grandes centros, né? Então, a nossa vinda para cá, eu acho que é um alento assim, para as comunidades. A ponte binacional liga a cidade brasileira de Oiapoque a San Jorge, na Guiana Francesa. Ela demorou mais de 20 anos para sair do papel e custou ao governo brasileiro mais de 30 milhões de reais. Mas não é todo dia que ela está aberta, não. Aos domingos, por exemplo, ela fica fechada para travessia.
A Guiana Francesa é considerada um dos territórios ultramarinos da França. A ponte é muito simbólica, né? A ponte entre dois países. E aí ela levou muito tempo para ser terminada, principalmente pelo lado brasileiro, que ainda não está terminada. A ponte existe, mas ela existe uma série de empecilhos ainda para o seu uso. O primeiro deles é, se a gente quer usar a ponte como uma logística de mercadorias, essas mercadorias provavelmente vão vir daqui, né, da capital, do Porto de Santana, que é aqui do lado, é um grande porto com o rio Amazonas, né, e que poderia levar então matéria para a França, né, via Guiana Francesa. Só que aí a gente tem o problema da estrada, então esse é um primeiro problema. Um segundo problema aí para carros menores irem para a França é que dentro da União Europeia existe um seguro em que deve ser pago, né, obrigatoriamente para quem quiser circular pela União Europeia. Esse seguro é caro, custa acho que R$ 1.500. Isso já te criou então uma barreira econômica muito grande. Por que eu vou pagar R$ 1.500 para ir para a Guiana Francesa? Eu vou então arrumar algum outro tipo de meio de locomoção, alugando um carro, algo assim, que vai sair mais barato. Então, veja que a ponte, apesar de simbolicamente ser muito interessante, ela ainda precisa mostrar o que veio, eu não sei se mostra. Ela tem uma beleza estética e uma beleza simbólica, mas eu não sei se ela tem um uso prático e se ela vai ter, né? Esse é um desafio. A seguir, o distrito mais distante de Oiapoque, a Vila Brasil. A Vila Brasil aqui fica a mais ou menos 110 quilômetros da cidade do Oiapoque. Nessa região vivem mais ou menos 300 pessoas. Em 1988 eu fundei a Vila Brasil, registrei em cartório no dia 14 de julho de 88. Eu já estava na Amazônia, eu estava em Manaus, de Manaus vim para Macapá e vim para Oiapoque e se apaixonei pelo Oiapoque, especialmente pela Vila Brasil. Eu vivo há 30 anos do rio Oiapoque. A Vila Brasil fica dentro do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, que foi criado em 2002 e é uma unidade de proteção ambiental. Está localizado nos estados do Amapá e Pará. Com mais de 3 milhões de hectares, é o maior parque nacional do Brasil e o maior em florestas tropicais do mundo. Os habitantes da Vila Brasil que estiverem catalogados podem permanecer no parque. As que não estiverem vão ser removidas e, com isso, a Vila Brasil não pode mais crescer. A proibição com a criação do Parque Tumucumaque tirou muitos as esperanças nossas, que até hoje continuam uma briga na justiça. E vamos vencer, eu acredito em Deus e na justiça do Brasil. Vim de Santarém para passar uma semana e estou há 21 anos. Com a alimentação, a gente tem que ir ao Oiapoque, são 4 horas de canoa para descer e mais 7 horas, isso quando a água está baixa, para subir. Realidade, o transporte é em canoa, tem que fazer todo esse sistema para ter essa alimentação. Quantas vezes no mês o senhor vai pular? Uma vez, 2 vezes. Tem vezes que eu passo 4 meses, a minha esposa muitas vezes passa quase ano, porque ela ela gosta, muitas vezes ela vai em São Jorge, né, que é o outro lado. Eu vim passar uma semana. Se eu estou 21 anos, porque aqui a gente respira, a gente vive. E a gente observa que é uma comunidade tão tranquila que a gente observa na televisão, outros lugares grandes, que a pessoa não se vive. Você não consegue mais hoje em dia no Brasil ou em outras localidades do Brasil, grandes vilagens, de sentar, colocar uma cadeira com a sua família, não existe mais, acabou. E aqui não, aqui você vive, você está vendo como é tudo aberto, você está vendo como é que é. E aqui só o fato de você respirar o ar puro, isso já é um privilégio muito grande. A gente tem uma parceria muito legal. Por exemplo, nossos parceiros lá são
são nossos amigos, são os nossos clientes em primeiro lugar, uma boa harmonia e tudo se passa bem com as duas comunidades. O senhor fala alguma coisa de francês? O básico. O que o senhor sabe falar assim de francês? Algumas palavras que Quais são as de palavras trabalho. principais que tem que saber falar? Bonjour, bonsoir, como tu t'appelles. E algumas palavras necessárias e tal para ter o relacionamento. E algumas palavras merendiennes. Quem mora na fronteira tem que falar as duas línguas. Tem que falar, é verdade. A vida aqui é quase 100% tradicional. Quer dizer que tem caça, pesca, fazer roça e vivendo com natureza. Tudo vem de natureza. Tem amizade assim com os brasileiros, porque o brasileiro também tem conhecimento de fazer, por exemplo, casa. Os pessoal aí chamam os brasileiros para fazer casa, para fazer qualquer tipo de trabalho assim na roça, assim. Aí tem muito encontra também de cultural, de esportivo também, o futebol com jovens de Camopi, com o Vila Brasil. O principal que a Vila Brasil é só os comerciantes, aí de lá o pessoal não tem comércio. Tem comércio que vai estar começando agora, tem produto francês, mas é pouco. Então vem comprar no Brasil. Aí tudo o pessoal faz muito compra lá no Brasil. Eu gosto de morar aqui, porque é natureza, tem relação bem com os brasileiros, com os gendarmes, com os professores. E é bom de viver aí. Apesar de gostar de morar na região, James fala sobre um problema cotidiano do lado da Guiana Francesa. Por aí tem problema de garimpa, porque a rio está limpo, já está muitos anos, mas com os garimpos, a rio fica sujo, aí o pessoal tem medo, porque não sei se vai roubar a canoa, quando vai caçar, se vai pegar canoa. É isso que é o grande problema por aí. Daniel reclama da inexistência de leis voltadas para os indígenas. Propriedade da nossa terra também, tudo é do governo. Nós somos excluídos pelos o projeto que nós temos, porque não tem dinheiro para poder fazer um projeto bacanizado. Aqui, principalmente, eu faço o táxi, mas é muito difícil porque tem dia que não tem pessoa. Sou pessoa que mora aqui no Oiapoque, convivendo com o Vila Brasil. Vivendo agora tem 36 anos que eu estou morando aqui na fronteira com os amigos brasileiros da vila. Nós temos a respeito de pessoal daqui, eles também conosco. Vocês são amigos, então? Nós somos amigos mesmo, amigos de muito tempo, porque todo pessoal que nós conhecemos aqui, o Balico, o Ivan, a pessoa que mora mais que 20 ou 25 anos aqui, sabe? E isso que tem outro tipo de relação com eles lá, nós somos amigos mesmo. Aqui eu estou bebendo uma caxiri lá com a família lá. Já convido muito amigo do Vila Brasil para ir beber lá conosco lá, porque eles também gostam de caxiri conosco. Né? E como que como que você aprendeu a falar português? Bem, é só aqui na Vila Brasil, porque aqui tem muitos amigos, jovens também, mas tem que falar Brasil. Assim mesmo, nós estamos aprendendo, não falar negócio, como se chama, gramatical na escola, mas dá para compreender, sabe, dá para conversar com um amigo daqui. Aqui nós estamos falando, todo dia nós estamos falando mais que 5 línguas, todo dia. Porque na casa lá, com a mulher e tudo, menina, nós falamos língua indígena, fazer teco. Depois aqui tem duas etnias, Iwayampi e teco. Então nós falamos teco e Iwayampi. Depois tem o crioulo, o langue crioulo que o jovem tá falando muito também. Francês também lá na escola, por exemplo, com o professor. E quando nós chegamos aqui, tem que falar brasileiro. Todo dia é assim.
Mas não dá para olhar, tá? É nossa vida assim aqui, na fronteira. Na Guiana Francesa, Lucien reúne os amigos para fazer o que mais gosta, música. Tem muito indígena lá casado com brasileiro também? Tem 2, 3 que moram com brasileira, com francesa, tem uma mistura bem feita mesmo, porque a Índia tem que conhecer outra coisa, não é só índio, né? Tem que fazer uma mistura com brasileira, com francês, tem que fazer outra menina mais bonita, é assim mesmo. Nós temos a respeito de pessoal daqui, eles também conosco. No período do verão, o rio fica muito seco, então para trazer o material para cá é bem complicado. Média de 8 horas de embarcação só para trazer o material para o destacamento. Em 2008 eu passei no concurso, entrei na SpaceX em 2009 e dos 4 anos, 10 a 2013 na AMAN, e a primeira opção foi Macapá e eu vim para Comando de Fronteira Amapá 34 bis. 4ª vez que eu estou aqui no destacamento. Fiquei em média de 45 a 60 dias aqui no destacamento. A gente tem que cumprir a nossa missão, né? É ruim pela distância da família, né? A gente vê muitas situações de aniversário, de familiar doente, e a gente tem que estar distante, mas é cumprindo o nosso dever. É assim que essa é a sensação que todos aqui têm. A minha esposa Juliana, ela já está acostumada, é guerreira também, como todo militar. A esposa também é guerreira e ela tem certeza que ela está bem na companhia de Deus e suportando as dificuldades que existem. Né? Quando fica aqui dá saudade? Bastante, sempre dá saudade. No início é um pouco complicado, né? A gente sente saudade da família, mas através do contato com a internet a gente consegue matar um pouco da saudade e esperando o tempo passar para retornar para a família o mais rápido possível. As coisas que a gente fazia com a nossa família, a gente acaba fazendo entre nós mesmos, né? Nós temos que interagir com os cabos e soldados, interagir com o tenente, no momento de lazer, jogar um futebol, conversar, fazer esse tipo de coisa. Deixei a minha esposa, a Rogéria, e meus 2 filhos, Guilherme, de 8 anos, e Bernardo, de 4 anos. A esposa manda uma foto dos meninos, alguma coisa que eles fizeram diferente, um videozinho, como é que fica o coração? Pô, aí dá vontade de voltar para lá na mesma hora. Eu acho que a gente treina psicológico, assim. Acho que eu treino o meu para não ficar pensando nem no tempo que ele vai ficar lá, quanto tempo que vai demorar. Eu tento viver o dia e não fico contando os dias. Então acho que passa mais rápido, assim. Então não sinto tanto. Quando que você sente mais? Eu acho que quando os meninos adoecem. Porque daí moral baixa. Aí eu sinto, porque assim, eu preciso de um apoio, né? E meu apoio é ele. Tirando isso, tá de boa. Papai, Namoramos 3 anos à distância, então eu sempre sonhei em casar logo com ele, em estar perto dele. Então, para mim, independente do lugar, se fosse para o Oiapoque, que fosse o caso, né, eu estaria feliz por estar com ele. Mas só que a reação dos meus amigos era: Juliana, você é louca, como você vai morar no Oiapoque? Lá não tem nada. Como você tem coragem de deixar Brasília, essa realidade, para viver na fronteira? O que eu tirei de morar na fronteira foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque o que eu acho que eu ganhei, né, de estar aqui foi a mudança de perspectiva de vida. Antigamente, quando eu morava em Brasília, era estagiária na Câmara dos Deputados, eu via aquelas pessoas voltando para casa, motorista, um glamour, um estilo de vida que certamente, assim, eu tinha para mim que aquele era o meu objetivo. Eu vou estudar, vou ser servidora pública, vou ter esse mesmo padrão de vida
para ser feliz, eu preciso disso para me realizar em Brasília. E quando eu cheguei aqui, me deparei com uma comunidade que é comum, por exemplo, não se ter um banheiro dentro de casa, ter um buraco no quintal e aquele é o seu banheiro, ou ter que catar graveto no quintal para fazer fogo para conseguir fazer o almoço. Isso tudo foi um choque de realidade tremendo para mim e que fez eu criar uma certa mudança de perspectiva de vida, sabe? Eu até nos primeiros dias, né, eu ficava ouvindo os barulhos e comparando. Nossa, antigamente o barulho que eu ouvia da minha sala era de carro, moto passando para lá e para cá, e aqui eu ouço embarcação. E como que é quando o Marcos está lá na Vila Brasil e você aqui? Imaginei que você fosse me fazer essa pergunta, fiquei pensando que eu poderia responder, mas só que não tem adjetivo que retrate mais a situação como difícil. Você passa a dar valor às mínimas coisas da rotina do dia a dia, como tomar café junto, jantar junto, de chegar em casa, ter com quem você compartilhar o seu dia. E são dias e semanas, meses sem essa companhia. Oiapoque não tem shopping, não tem uma livraria, não tem cinema, não tem semáforo, não tem... Aqui tem paz. Eu tenho a oportunidade de sair pela manhã e respirar um ar puro, um ar da floresta, literalmente, porque eu estou no meio da floresta amazônica. O que eu tenho, eu não preciso de mais nada para ser feliz. E isso eu ganhei vindo para a fronteira. E acho que muitas pessoas, se viessem para cá e vivessem esse estilo de vida, sairia ganhando muito mais do que perdendo, como muita gente acredita. Eu acho interessante, a porta da minha sala dá para a Guiana Francesa e a porta da minha cozinha dá para o Brasil. Isso eu acho fantástico, né? A seguir, a história de crianças que cruzam a fronteira para estudar. Aqui em Vila Vitória, um bairro de Oiapoque, vive a família de Genilson. E o senhor nasceu onde? Na Vigia. Perto de Belém. Uhum. E o senhor saiu de Belém há quanto tempo? De Vigia? Tá há uns 10 anos. 10 anos. E aí o senhor foi para onde? Vim pra cá, pro Oiapoque. Pro Oiapoque. Porque minha mãe, desde coisa, ela veio morar pra cá, pra Guiana, e eu tentei ir a vida pra lá, né? Porque devido ao barco são pequenos, passam máximo 7 dias e requerendo nós ganhamos o triplo de que nós ganhamos de 3 meses, de 2.000 até 3.000 reais, sendo que sai quase 1.000 euros, né, que nós ganhamos para lá de lá. Então, em 7 dias? 7 dias, sendo que do lado do Brasil, que chama o bucho do peixe, é do dono, e de lado do francês é nosso. Você tentou atravessar para que lado? Pro lado goianense, lá para poder tentar melhorar, que todo mundo falava que era bom. Sendo que é melhor mesmo, né? Não está como antigamente, mas está muito melhor do que trabalhar no Brasil. Mas como que você conseguiu autorização para atravessar do lado de lá? Eu fui clandestinamente a primeira vez, fui por água. Aí devido a trabalhar, conheci meu patrão que é aqui, aí consegui meu documento que se chama de Seju, Recepc que nós damos primeiro. É um visto de trabalho por 1 ano. Aí de lá eu vou começar a ganhar a Seju. Sendo que tem hoje pessoas que moram até mais de 10 anos lá e nunca tem um documento, todo tempo é sempre... Naquela vida, expulsos eles vão, expulsos eles vão, expulsos eles vão. E por que o senhor mora do lado de cá e não do lado de lá, já que o senhor tem? É porque nós temos um barco que nós estamos fazendo para cá, que é brasileiro, então nós temos que ter um ambiente de moradia na beira do mar, por causa do barco que nós estamos fabricando. Meu nome é Maria Doralice de Souza Nascimento, aqui, né? Lá do outro lado é Panda Prevotou. Nossa. Prevotou. Prevotou. Mademoiselle Prevotou e eu sou Madame Prevotou. Doralice é amiga de Genilson e, assim como ele, compartilha dos mesmos desafios de viver na fronteira. A gente chegou aqui no fim de 2013, em São Jorge. Em São Jorge? No São Jorge. E a senhora estava morando onde antes? A Martinique.
no Caribe, uma ilha caribenha francesa. E a senhora faz quanto tempo a senhora saiu do Brasil? Faz tempo? Que a senhora tinha... Eu tinha em 1990, definitivamente, em 90. E a senhora foi para Toulouse. Para Toulouse? É porque eu me casei. Ah, a senhora se casou com um francês, é. Aí a senhora foi embora? Foi. E por que a senhora escolheu morar aqui? Eu escolhi a fronteira porque eu tenho a minha filha, que tem 8 anos, teve aí a escola, né? E o meu pai mora em Macapá. Assim me dá a possibilidade de ver meu pai, tanto que quando ele era... Antigamente eu não podia ver, né? Porque eu morava muito longe. Aí aqui já é uma possibilidade diferente, mais perto. A senhora tem quantos filhos? 4. 4 filhos? Sim. E 3... Quantos netos? 6. 6 netos já? Sim. E a senhora agora está indo para o culto? O que a senhora está indo? Eu estou indo para o culto, Nossa igreja, nós somos adventistas, uma família adventista. Aí no sábado, que é o dia do Senhor para nós, né? Assim como está marcado na Bíblia, aí é o dia que a gente vai para a igreja. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Assim, eles não conviveram no Brasil para ter esse... Eles amam o Brasil. Ai, eu vou carregar ele, que eu não quero que ele se suje. Difícil esse caminho até lá, né? Só que eu não quero que ele se suje. Tem que ter a boa vontade. A comunidade, ela é simpática, né? As pessoas são gentis, não tem problema com ninguém. É pequeno, mas aqui, é tranquilo. Sendo adventista, assembleia, quadrangular, todo mundo é amigo, sabe? E essa fronteira aí, não tem problema? A fronteira, considerando o lado assim da fronteira, tem assim, os problemas assim, com brasileiros que não têm documento, que desde que chega lá, aí tem um limite, né? Aí se você passou aquele limite, eles já colocam você, não expulsão, mas manda você voltar para o seu país, né? Que fica um constrangimento assim muito desagradável. O hospital do Oiapoque nunca tá bom mesmo, né? Aí o pessoal corre pro São Jorge e sempre tem uma boa assistência, mesmo não tendo documento. Mas aí é aquela luta entre o médico vai te aceitar e a PAF vai querer te expulsar, né? A senhora conversa com eles sempre em francês ou fala em português também? Pelo hábito, né? A gente sempre fala em francês. Mas eu já comecei assim a entender que se eu falar em português com os meus netos, eles terão possibilidade de falar português. Se não falar, eles não vão aprender Não nunca. vão, porque o pai e a mãe, o pai só fala inglês, a mãe só fala em francês. Aí eles vão precisar de mim para que eles aprendam a nossa linguagem, né? Da avó, falar português. E a senhora está gostando de morar aqui? Qual que é a parte boa, qual que é a parte ruim de morar aqui? Olha, eu acho aqui muito bom de morar, né? Porque a gente ainda pode deixar a porta aberta, ainda pode deixar as coisas do lado de fora, nunca teve roubo, essas coisas aqui em casa, né? Na minha casa não, né? Eu já escutei falar coisas assim, mas eu nunca vi. O lado ruim que é a estrada, né? Para ir para Macapá, que tem período que não tem condições. E as pessoas não ajeitam aqui a rua. Fica difícil para chegar até aqui. O nível escolar também. Não tem escola pública assim, a gente tem que alugar casinhas, casas, né, para fazer escola. Às vezes tem aula, às vezes não tem. E aí não dá para seguir. Enquanto que no São Jorge, sendo uma cidade pequenininha, mas o nível ele é bem mais avançado. Genilson conta que quem mora na beira do rio, de frente com a Guiana Francesa, vê muitas coisas. O que mais dói é ver as travessias de pessoas como, que vão para Suriname, tráfico de menores. Tem meninas de 16 anos que vão por livre, espontânea vontade, mas iludida pelas pessoas mais velhas, dizendo vai assim, isso, aquilo. Como muitos já viram, né, que já pararam no barco, na pesca para poder comer. Como não só de tráfico de humano, mas também tráfico de drogas, tem muitos. Para mais um pouco devido quando tem o controle do exército no rio, né? Aí eles somem. Mas normalmente eles passam mais de noite. Eles fazem os controles de dia e eles passam só de noite. Aí eles passou para o lado francês e já está tranquilo, porque a polícia não pode abordar ele do outro lado, né? Aí eles vão tranquilamente. Mas tem muito. Mas é droga aí, drogas, tem demais.
Durante a semana, nos dias em que tem aula, a rotina de Cadorinha e sua família é a mesma. Eu tenho meus amigos franceses. Eu gosto muito do meu professor, que ele é muito gentil. E é bonito também lá, São Jorge. Você chegou a estudar alguma vez aqui no Brasil, não? Não. Normalmente, quando o barco chega, a gente chama ele para ele vir aqui na ponte. Aí a gente atravessa. E quanto tempo demora daqui lá? Não muito. E tem mais gente com a mesma rotina. Vamos embora aí. Vai lá, que lá e tu vê como é que é, bacana lá. Deixa eu molhar o colete, tá? Transporte normalmente aqui é 2 euros, né, por pessoa que a gente cobra aqui. E para o Oiapoque é 5 euros, em real se chama 15 reais e para cá 5 reais para Vila Vitória. Normalmente eu tiro 6 mil, sabe, com esse trabalho que eu tenho, 6 mil reais é meu ganho, né. Eu moro aqui desse lado mesmo já tem 10 anos. O senhor veio de onde? Eu vim de Goiânia, do Goiás. É. O senhor se casou com uma pessoa da Guiana? Casei com uma pessoa da Goiânia. Em outubro de 2007. E por que o senhor matriculou os filhos pro lado de lá? Porque são todos filhos da França, são tudo francês. É. O senhor acha que a educação do lado de lá é melhor? É, bem melhor do que aqui do lado do Brasil. A educação aí é mais em conta também, até mesmo porque é 2 horários, né? Que eles estudam de manhã e de tarde. Aqui no Brasil só estuda de manhã, né? Aí se você faltar um dia, a diretora manda te chamar para saber por que teu filho faltou aquele dia. E aqui no Brasil teu filho faltou uma semana e ninguém está nem aí. Todos falam francês, falam português e falam indígena. Todos eles falam 3 idiomas. E o mais ruim é o português. Eles não falam muito fora assim português, eles não entendem muito. E vivem com nós aí no Brasil. Falam português direto, mas o francês e o indígena eles falam bem. O senhor fala com eles em que língua? Em português. É. A mãe deles só fala eles indígena. E aqui no colégio só fala francês. Oi, a qual que é o modo, eu acho? Você pode descer. Cinco minutos de barco separam a brasileira Oiapoque da cidade de São Jorge, na Guiana Francesa. Quando a gente chega aqui na orla do rio, já é possível notar a diferença. As ruas são asfaltadas, uma marca muito forte da colonização francesa. Quando a gente olha, por exemplo, na Amazônia, todas as fronteiras que a gente tem aqui na região amazônica, a gente vai ver que existem mais estrangeiros em solo brasileiro do que brasileiro em solo estrangeiro. Então, mais bolivianos na Amazônia brasileira do que brasileiros na Amazônia boliviana. E o único lugar onde a gente tem essa inversão é com a Guiana Francesa, onde temos aproximadamente 10 mil brasileiros vivendo legalmente, né, e com uma expectativa de até 3 ilegais para cada legal. Então, subindo essa estatística, na maior hipótese, de 10 mil para 30 mil. E o que é importante a gente caracterizar é que 30 mil ou 10 mil é um número muito alto para a população da Guiana Francesa, que são 100 e poucos mil. Na contramão das pessoas que sonham em viver no país vizinho, o município de Oiapoque também é formado por indígenas, que brigam para se manter na área. Por aqui vivem os Galibi Marvorno, Galibi do Oiapoque, Caripuna e Caripuna Palicur. 23% das terras do Oiapoque já foram demarcadas. Nelas vivem cerca de 7 mil indígenas. Embora demarcadas, muitas vezes essas terras indígenas não são reconhecidas, o que exige maior fiscalização por parte do poder público. Que são todas as dificuldades para a garantia
da manutenção do território, né? Enfim, do modo de vida dentro desse território, porque existe uma dificuldade muito grande de realizar a vigilância, né, das terras indígenas. É muito difícil, né? Tem muito poucos recursos, são muitos riscos, eles correm uma série de riscos quando, né, decidem fazer uma atividade de fiscalização ou de vigilância, enfim, porque não tem um aparato necessário para isso. Grande parte desses indígenas vivem no entorno da BR-156. Se a gente for listar, os problemas são muitos, né? Assim, mas tem algumas reivindicações que são muito recorrentes, né? E que vem sendo aí ao longo desses 40 anos de organização dos povos indígenas daqui da nossa região, sendo frequentemente pautados, né? Que são questões de problemas na área de educação, né? Principalmente no que diz respeito à conclusão das séries, né? Dentro das terras indígenas, né? Pela dificuldade de permanência de professores não indígenas e, por outro lado, de garantia de formação dos professores indígenas, né? Que é uma coisa que vem mudando mais recentemente, mas que ainda é uma dificuldade. Então, muitos alunos acabam tendo que sair das suas aldeias para estudar na cidade, alguns em Oiapoque, outros em Macapá, outros até fora, né? Dependendo do nível de formação que eles estão buscando. De saúde, então, nem se fala, né? Porque a questão da remoção de pacientes é sempre tudo muito difícil, né? Algumas aldeias têm 6 horas de distância do município de Oiapoque. Algumas especialidades não são atendidas, a maioria, na verdade, não é atendida pelo município, então precisam ter essa realocação aí feita para hospitais em Macapá, às vezes em outros lugares. Então, esse deslocamento é muito difícil. Para auxiliar a população, o Exército desenvolve diversas ações cívico-sociais. Nessas ações a gente leva o atendimento médico, odontológico, vários outros tipos de atividades de entretenimento com jovens e idosos, palestras, corte de cabelo e toda aquela parte social que a gente sabe que a população da fronteira é menos assistida. Então, nessas operações a gente aproveita para levar os nossos especialistas nessa área para dar um pouco mais de possibilidades às pessoas que vivem aqui nesse lugar tão distante. Aqui mais é da mata mesmo, sabe? O remédio indígena. Mas eu agradeço a Deus quando eles vêm aqui, porque quando eles vêm, eles trazem um medicamentozinho e controla também. Eu tenho um enteado no quartel, que eu expliquei para ele aí, né? Aí, então, quando eles vêm, vão direto na minha casa fazer o remédio para eles levarem para lá, para os outros beberem lá, tá? Então eu agradeço a todos por estar aí, né? Tá vivo também, né? É muito difícil, porque a gente não tem dentista, né? É difícil chegar às pessoas. Passa uns 2, 3 meses antes de chegar. Vai ficar difícil, né? Doeu ou não? Tava com medo? Um pouquinho. Continuar vivendo como povos indígenas dentro dos seus territórios, sem dúvida nenhuma. Assim. Continuar sendo indígena, continuar garantindo, né, buscando garantir o direito à diferença, o direito de ser indígena, diante de todas as pressões que eles vêm sofrendo, seja do agronegócio, seja dos outros projetos de desenvolvimento, de pavimentação de rodovias, construção de hidrelétricas, enfim.
Tem a diferença das constituições brasileira e francesa, mas os corações são o mesmo, especialmente com a Guiana Francesa e o estado do Amapá, nós vivemos em harmonia. Aqui é um verdadeiro paraíso, assim, sabe? Para quem sabe aproveitar. É de pensar que o que está do outro lado da fronteira é França, é Europa, é zona do euro, né? E que é uma região, então, que se diferencia bastante do nosso entorno geográfico. A maior fronteira da França não é com a Alemanha, é com o Brasil, aqui entre o Oiapoque e a Guiana Francesa. Eu tô vendo os meus filhos tendo uma infância que eu tive. Por isso que eu gosto daqui e eu quero que isso marque a vida deles.